Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez por semana estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série de Apresentar Pensadores. Neste vídeo nós vamos conhecer um pouco mais de São Jerônimo. Na verdade, vamos conhecer mais a sua principal obra, né, que é a Vulgata Latina, ou Vulgata Latina, que é a tradução da Bíblia para o latim. Eu já peço a você que deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Esse vídeo vai ser interessante, né? Porque é óbvio que eu não posso apresentar a Vulgata Latina inteira aqui para vocês, mas eu vou trazer alguns versículos da Vulgata Latina cuja tradução influenciou doutrinas da igreja. Ou ensinamentos, ou certas ideias, e que não estão no hebraico ou no grego, ou seja, são criações da Vulgata Latina, que surgem às vezes de um equívoco de tradução, né? Lembrando que a tradução sempre é viva, né? Então eu prefiro falar equívoco do que erro, porque de fato a Bíblia é viva, a Bíblia passa por revisões, alterações, então uma tradução também altera a Bíblia, seja intencionalmente ou seja por equívocos do tradutor. E aí a Vulgata Latina ela comete alguns equívocos que são muito interessantes e que esses equívocos de tradução, eles lançaram bases para dar suporte a certos ensinamentos católicos e até influenciaram as nossas traduções da Bíblia, né? Influenciou não só o pensamento católico, mas até o protestante. Algumas traduções no meio protestante foram influenciadas por traduções da Vulgata Latina, o que é muito interessante. A Vulgata Latina foi a primeira tradução da Bíblia inteira para o latim. Existiam outras traduções da Bíblia para o latim, mas elas eram fragmentárias, ou de partes específicas, ou não eram a partir do texto original, do texto hebraico e grego, que são as chamadas Vetas Latinas, que são as traduções antigas da Bíblia para o latim, que eram fragmentárias. São Jerônimo foi o primeiro a empreender uma tradução completa da Bíblia, dos idiomas originais, grego e hebraico especialmente. E é muito interessante, eu vou trazer aqui alguns versículos, vou ler como está na Vulgata Latina, e vocês vão ver como que alguns equívocos de tradução foram muito importantes para moldar o pensamento cristão. A primeira tradução que eu queria mostrar para vocês é de Gênesis capítulo 3, verso 15. Eu vou ler para vocês o que está escrito na Vulgata Latina e depois eu traduzo. Está escrito assim. Então vamos lá, Gênesis capítulo 3, verso 5. Inimictas ponon inter te et mulierem, et semen tuum, et semen illus, ipsa conteret caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo eius. O que está escrito aqui, né? Inimictas, inimizade, ponho entre ti e mulher. Então, coloca uma inimizade entre ti. Quem é esse ti? É a serpente do Jardim do Éden. E a mulher, quem que é essa mulher aqui? Originalmente era a Eva. Então, coloca uma inimizade entre você, a serpente, e a mulher. Et semen. Semen é uma palavra aqui, né, para semente, no sentido de descendência. E descendência tua e descendência dela. Então, o que Deus está dizendo para a serpente? Coloca uma inimizade entre a serpente, a mulher, e a descendência da serpente e a descendência da mulher. A descendência dele. Aí, olha que interessante. Isso daqui que é fundamental. O texto diz ipsa. Ipsa quer dizer ela mesma. E não é ipso, é ipsa. Isso aqui é um erro de tradução, porque no original, aqui se refere à descendência como ele. A descendência é esse ipsa. Só que esse ipsa, como está traduzido na Vulgata Latina, se refere à mulher. Isso muda o sentido, né? Eu vou ler o que fala. A ipsa conteret caput, ela mesma, pisará a cabeça tua, ipsa conteret caput tuum. Então, ela mesma pisará a cabeça tua, et tu, e tu, insidiaberis calcaneo eius, ferirás o calcanhar dele, que é quem? A serpente. O que é interessante nesse texto? No original, o que esse texto significa? No original, Gênesis capítulo 3, verso 5. Né? É um mito etiológico, que a gente chama na pesquisa acadêmica. O que é um mito etiológico? É um mito que tenta explicar a origem de algum fenômeno observado socialmente ou astronomicamente. Então, existiam mitos que tentavam explicar a origem de certas coisas. Esses mitos nós chamamos de mitos etiológicos. São mitos que tentam explicar de onde surgiu algo. Por que isso aqui é um mito etiológico? Porque existe uma coisa
que era comum na vida camponesa, ali na terra de Canaã, ali entre os judeus, ali entre os hebreus, melhor dizendo, que era que quando uma pessoa trabalhava no campo, era muito comum que uma serpente picasse o seu calcanhar. Porque pensa, né, na vida agrária é muito comum, né, se trabalhar no campo e ter serpentes. E quando essas serpentes pisavam o calcanhar desse homem que estava trabalhando no campo, o que esse homem fazia? Ele pisava na cabeça da serpente. Então, o mito diz o seguinte, né, que a serpente não é o diabo, não tem nada disso. A serpente, que era um animal mitológico com asas, provavelmente, a serpente alada, que é um saraf no hebraico, ela enganou Adão e Eva, fazendo com que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento. E essa serpente, então, foi amaldiçoada. Ela perdeu as suas asas, então Deus disse, agora você vai rastejar no chão e vai comer pó. E ela recebeu uma segunda maldição. E vai ter uma inimizade entre você e a mulher que você enganou. Essa mulher vai deixar descendentes. Quem são esses descendentes? São todos os seres humanos. Especialmente os homens que trabalham no campo. Então vai ter uma inimizade entre os seus descendentes, os homens que trabalham no campo, entre os descendentes da mulher, melhor dizendo, os homens que trabalham no campo, e os descendentes da serpente. Quem são os descendentes da serpente? Todas as serpentes, que agora não têm asas, que agora rastejam. Como elas rastejam, a má sorte delas, né, é que rastejando, se elas tentarem atacar um homem, ele só vai pisar em cima da cabeça dela e vai destruir a serpente. Então esse é o sentido do texto, né? Aquela serpente antes alada, que podia tentar Adão e Eva, agora ela vai rastejar no chão. E se ela tentar picar alguém no calcanhar, esse homem vai pisar na cabeça dela. Olha que texto interessante. Mas olha que o texto, na verdade, ele traduziu que não é o homem que pisa na cabeça da serpente. Quem pisa na cabeça da serpente é Ipsa, ela mesma. Ipsa, ela. A tradição católica, por causa dessa tradução da Vulgata Latina, interpretou esse Ipsa como uma referência à Santíssima Virgem Maria. E interpretou a serpente como uma referência ao diabo. Não sei se vocês já ouviram, existe até uma música católica, né, que diz que Maria pisa na cabeça da serpente. Maria vai na frente pisando na cabeça da serpente. Por causa de Gênesis 3,15. Olha que coisa interessante, né? Um texto que deu base para uma doutrina mariana. Né, a Mariologia pôde beber, graças da tradução da Vulgata Latina, da ideia de que, de alguma maneira, a Santíssima Virgem Maria pisa na cabeça da serpente. Olha que interessante. Vamos para um outro texto agora, que está no livro de Gênesis, no capítulo de número 23, verso 7. Vou ler como está no latim, né? Surrexit Abraham et adoravit populum terrae. Filios, Widelicet, Het. O que está escrito aqui, né? Surrequist, levantou Abraão, e adoravit, populum terrae. Populum terrae, o povo da terra. Os filhos do povo da terra. Populum terra, filhos. A saber, Et. Et é os filhos de Et, né? Então o que está dizendo aqui? Que Abraão adorou o povo da terra. A palavra adorou aqui no original é a ideia de curvar-se, né? Que no grego é proskineo, né? Aqui está no hebraico no original, mas a palavra que está na Septuaginta, LXX, é proskineo, que é a ideia de se curvar, de beijar os pés. Mas perceba que a tradução da Vulgata Latina traduz esse ato de veneração pela palavra adorar. Interessante, né? Interessante quando a gente pergunta para um católico, né? Você adora os santos? Ele vai dizer, não, eu venero. Mas a Vulgata Latina já usava a palavra adorar para descrever o ato de venerar. O que deu um certo fundamento para as doutrinas relacionadas ao culto, aos santos, aos anjos. Depois tem outro texto que dá essa ideia também, né? Mas vamos prosseguir. Agora vamos ler o caso mais legal, né? Que está em Êxodo, capítulo 34, verso 29. Esse errinho de tradução aqui da Vulgata Latina é muito bom, que diz assim: Cumque descenderet Moses de Monte Sinai, terebati duas tabulas, testimoni, et ignorabati quod cornuta esset, facies sua ex consortio sermonis Dei. Agora eu vou traduzir, olha que interessante.
quando, né, aqui vamos traduzir como quando desceu Moisés do Monte Sinai, Terebate tinha 2 tábuas do testemunho, né, no genitivo, tábulas testimoni, e ignorava, ou seja, não sabia, quod que cornuta esset, era corno, estava corno o seu rosto, facie sua, do consórcio, encontro com a palavra de Deus. Então o que o texto está dizendo? Que quando Moisés desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas da lei, ele estava corno. Então a Vulgata Latina conseguiu dizer para a gente que Moisés era corno, que Moisés estava corno. O que é corno aqui? Tinha 2 chifres quando desceu do Monte Sinai. Essa tradução equivocada gerou, assim, um monte de criatividade para a arte sacra da Idade Média. Né? Às vezes vocês podem pesquisar, vocês vão encontrar pinturas de Moisés com 2 chifres, ou pinturas de Moisés com chifre. Porque o texto de Êxodo 34, 29 da Vulgata Latina traduz que Moisés estava com chifres quando ele desceu do Monte Sinai. Na verdade, isso aqui é um erro de tradução porque a palavra no hebraico é quarã. E quarã aqui quer dizer resplandecente. Moisés estava com o rosto resplandecente e não com o rosto chifrudo. Né? A tradução cornuta poderia ser assim: Moisés estava com um rosto cornuta, com um rosto chifrudo. Mas o original, quarã, traz a ideia de resplandecente, não chifrudo. É que a palavra quarã e querã são palavras parecidas que podem significar tanto resplandecente, raio, quanto chifre. E aí aqui teve um errinho de tradução, né? Em vez de traduzir como resplandecente, Jerônimo traduziu como chifrudo. Vamos para outro texto que é bem interessante, né, que é o Salmo 22, verso 1, que nas Bíblias protestantes é o Salmo 23, verso 1, que é mais por curiosidade, que está escrito assim: Dominus regit me, et nihil mihi decrit. O Senhor me governa, e nada me faltará. Só para vocês verem, essa é um pouco diferente da tradução que a gente está acostumado, que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jerônimo preferiu traduzir o Senhor me governa. Interessante, né? Agora, outro texto muito interessante também está em Isaías capítulo 14, verso 12. Olha o que diz a Vulgata Latina. Comodo que diste de caelo lucifer, que mani oriebaris coihusti in terram que vulnerabas gens. O que isso quer dizer, né? Como caístes do céu, Lúcifer, que surge de manhã. Caíste na terra que ferias as nações. Olha que interessante, né? Essa palavra Lucifer, que é o portador da luz, na verdade, no original, não é um nome. Lúcifer não é uma pessoa. Lúcifer, na verdade, é uma palavra que significa portador de luz e se referia ao planeta Vênus. Né? Os antigos eles não sabiam da diferença entre a estrela da manhã e a estrela da tarde, que hoje nós sabemos, né? Lembrem lá do Kripke, que hoje nós sabemos que é a mesma coisa, a estrela da manhã e a estrela da tarde é o planeta Vênus. E o que acontecia, né? Os antigos, bem cedinho, quando eles acordavam, eles viam no céu uma estrela bastante reluzente. Essa estrela bastante reluzente que surgia no céu logo no amanhecer era chamado de estrela da manhã. Só que o seu brilho durava pouco, já que logo o sol surgia e apagava o brilho daquela estrela. Mas essa estrela reluzente, eles deram o nome de estrela da manhã. Aí Isaías 14 é uma profecia contra o rei da Babilônia. E o rei da Babilônia, que é uma metáfora, era como uma estrela que surge por pouco tempo e logo cai, e logo desaparece do céu. Então esse texto aqui é uma profecia metafórica contra o rei da Babilônia. Ó rei da Babilônia, você está reinando como uma estrela brilhante, como a estrela da manhã. Mas assim como o brilho da estrela da manhã dura pouco, o seu reino durará pouco. Você cairá do seu trono. Mas então esse texto tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com isso. Mas foi esse texto sendo traduzido assim pela Vulgata Latina que fez surgir a nossa ideia de Lúcifer como sendo o diabo. A ideia de que o diabo foi um anjo bom que caiu do céu surgiu com Orígenes, não está na Bíblia. Quem formulou essa ideia, né, foi um pai da igreja chamado Orígenes.
Mas quem deu esse nome para o diabo, Lúcifer, ele teria chamado Lúcifer antes de ser Satanás, foi esse errinho de tradução aqui da Vulgata Latina. Agora vamos para outro texto também muito interessante, que está em Mateus, capítulo 3, versículo de número 2. Diz assim: Et dicens paenitentiam agite, ad propinquavit enim regnum caelorum. O que quer dizer esse texto, né? E disse: haja com penitência, ou faça penitência, pois, enim aqui a gente pode traduzir por pois tem chegado o reino do céu. Essa expressão haja com penitência é diferente da ideia do grego. O grego, a palavra aqui é metanoia. Metanoia é uma mudança de mente. A palavra arrependimento, no Novo Testamento, é focado na atitude mental. Mude de mentalidade. Então, arrepender-se, no grego, significa mudar de mentalidade. No entanto, fazer penitência é uma palavra que tem a ver mais com comportamento, com obras de penitência. Então, esse versículo aqui foi muito importante para a ideia de confissão auricular católica, de que você vai no padre, você confessa, ele te passa uma penitência, ele te passa hora 10 Pai Nossos, hora 20 Ave Marias, faz uma doação de caridade. Então, essa noção influenciou toda a doutrina católica de penitências. Né? Faça penitência, em vez de mude de mentalidade. Olha que interessante. Outro texto, né, que eu também quero mostrar para vocês é Romanos capítulo 5, verso 12, que diz assim: Propteria sicut per unum hominem in hunc mundum peccatum intravit, et per peccatum mors, et ita in hominis mors pertransit, in quo hominis peccatuarum. O que quer dizer esse texto, né? Propteria, portanto, sicut assim como por um homem neste mundo entrou o pecado e passou et per peccatum mors, e pelo pecado passou a morte, e ita in hominis mor pentrasit, né? E então a morte passou a todos os homens, em quem todos pecaram. Em quem todos pecaram, esse em quem, em qual, não traduz tão bem o grego. Né? O grego até permite, dependendo da uma certa tradução assim, mas a ideia no grego é uma ideia de causalidade. Né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e então a morte passou a todos os homens, porque, né, todos pecaram. Por isso todos pecaram. Ou por causa disso todos pecaram. Então todos pecaram por causa disso, ou pode ser, aqui tem a ideia tanto de por causa, o texto permite traduzir assim, como por isso. Por isso que é difícil de traduzir, né? Mas a ideia no texto é, porque todos pecaram, a morte passou a todos os homens. Né? Dado que todos pecaram, a morte passou a todos os homens. Então aqui não tem aquela ideia de pecado original tradicional, que depois vai surgir com o agostinianismo. A ideia é que cada ser humano nasce, cada ser humano peca, e porque cada ser humano peca, todo mundo morre. Né? O pecado passou a todos os homens, por causa disso todo mundo peca, e por causa disso todo mundo morre. Mas com Agostinho vai surgir uma ideia mais forte de pecado original, de que o pecado é transmitido por uma natureza, e aí vai surgir uma ideia chamada de solidariedade entre nós e Adão. De que de alguma maneira nós já estávamos presentes em Adão. Algumas pessoas vão falar que nós estávamos fisicamente presentes em Adão, como uma árvore está presente na sua semente. Então nós já estávamos virtualmente presentes em Adão. E olha aqui como que a tradução influencia isso. Em vez de traduzir por causa disso, ou por isso, porque, o texto traduz em quem. Então, nós pecamos em Adão. Em quem nós pecamos? Nós pecamos em Adão. Nós participamos, nós temos uma solidariedade com Adão. Então, olha que tradução interessante. Outro texto que eu queria compartilhar com vocês também está em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 9, que diz assim: Neque molis, neque masculorum concubitores, neque furis, neque avari, neque ebriose,
neque maledici, neque rapaces regnum Dei possidebunt. O que significa aqui, né? Aqui está listando as pessoas que não vão herdar o reino dos céus. E aí diz assim, nem os molengas, os moles, nem os que coabitam com homens, nem os que são avarentos, nem os que roubam, né? Fures, nem os que roubam, neque awari, avarentos, neque ebriose, os bêbados, os que bebem muito, neque maledique, os que maldizem, neque rapaces, os roubadores, extorsores, regnum Dei possidebunt, eles darão o reino de Deus. Eu queria que vocês prestassem atenção como esse texto traduz a palavra malakoi e como ele traduz a expressão grega arsenokoitai. A palavra malakoi é uma palavra que no grego se referia aos jovens efebos, que eram jovens que geralmente assumiam um papel passivo nas relações homoeróticas gregas. Eram os jovens efebos. E esses efebos, né, tradicionalmente, eles assumiam o lugar da passividade. Eles eram penetrados nessas relações de efebia. Então, malakoi significa algo como efebo sexual. Já a palavra arsenokoitai é um neologismo criado pelo apóstolo Paulo, provavelmente, talvez com inspiração em Levítico 18, 22, que é uma expressão que significa um homem que penetra outro homem. Então perceba que aqui tem dois polos, né? Tem o malakoi, que é aquele jovem efebo que é penetrado, e tem o arsenokoitai, que é aquele homem que penetra o jovem. E olha que interessante como essa tradução traduz. A palavra para aquele que é penetrado foi traduzida por moles, que vem a nossa ideia de efeminado, aquela coisa mais delicada, aquela pessoa mais... como se que estivesse falando de um trejeito efeminado. E o masculorum concubitore já traduz mais literal, né? O homem que se deita, que coabita com outro homem. E aqui, né, surgem textos para descrever essas relações homoeróticas, que também é muito interessante. Mais um texto que eu queria mostrar para vocês como está na Vulgata Latina é Hebreus capítulo 11, verso 21, que diz: Fide Iacobi moriens singulis filorum Iosef benedicti et adoravit fastigium vigae eius. O que está escrito, né? Fide, pela fé, Iacob, Jacó, moriens, ao morrer, singulis, cada filho de José abençoou e adorou a ponta do seu cajado. Aqui a palavra no original é mais a ideia de que ele só se curvou na ponta do seu cajado. Mas o texto da Vulgata Latina traz que ele adorou a ponta do cajado. Percebe que interessante que essa tradução de que um grande homem de fé, que é Jacó, adorou a ponta do seu cajado, dá algum elemento para as doutrinas católicas de veneração de imagens, de objetos, de relíquias, né? Olha que interessante. Por fim, uma última tradução que está em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, diz assim: Nunc autem fides ispes caritas, tria haec maior autem his est caritas. O que está escrito, né? Agora, nunc, agora, três permanecem: fides, fé, ispes, esperança, e caritas, caridade. Mas dessas três, a maior entre elas é a caridade. Olha que interessante, a palavra no grego, na verdade, é ágape, e ágape significa amor, mais do que caridade. Né? Caridade tem aquela ideia de doar, de fazer obras, né? Mas o termo no grego é ágape, que é o amor. Então, até a nossa Almeida Corrigida, que é uma tradução protestante, foi influenciada pela Vulgata Latina e traduziu ágape por caridade, que é um sentido diferente de amor, né? Se eu falo que o amor é a maior das virtudes, e aí as nossas traduções falam que é a caridade, essa ideia de caridade, né, reforça mais a ideia de obras do que o que a gente geralmente entende por amor como uma disposição afetiva ou como um ato da vontade. Então, essas são as traduções que eu quis mostrar para vocês da Vulgata Latina. Olha que interessante, né? Como algumas traduções influenciam doutrinas, influenciam ensinamentos. Então, a gente pode erroneamente pensar que quando Jerônimo traduziu a Vulgata Latina, ele só traduziu a Bíblia e só traduziu as ideias da Bíblia. Não. Quando alguém traduz, alguém interpreta, alguém cria, alguém filosofa, alguém cria teologia. Então, quando Jerônimo traduz a Vulgata Latina, ele cria doutrinas.
Ele cria base para doutrinas e ensinamentos que não estavam na Bíblia grega nem na Bíblia hebraica. Né? Isso é muito interessante. Eu acho isso muito interessante. Traduções também criam doutrinas. Olha que interessante, né? Traduções vão além do texto original. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, né? Provavelmente muitas doutrinas talvez nem existiriam se não fosse a Vulgata Latina, ou muitas leituras ou concepções que a gente tem no cristianismo. Então a Vulgata Latina ela foi mais do que uma tradução. Ela foi uma obra do Jerônimo que influenciou ideias, pensamentos, e por isso que quando eu quis apresentar o Jerônimo, eu quis apresentar a Vulgata Latina, porque para mim é mais que uma tradução. Ele não traduziu a Bíblia apenas, ele também produziu ideias, pensamentos próprios que influenciaram hoje e continuam a influenciar o pensamento de muitos cristãos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe aí o seu like no vídeo, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito e na descrição do vídeo você encontra a minha chave Pix, caso você deseje fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo. Até mais!